Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi pessoal, damos início a mais um episódio. Hoje, no podcast do PPGLM, vamos conversar com Matheus Dias sobre psicologia a partir do clássico filosófico A República, de Platão. O Matheus é doutor em filosofia pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, em que realizou pesquisa sobre a acrasia antiga e a fraqueza da vontade contemporânea. A entrevista será feita por mim, Thiago Augusto, e nesse episódio também teremos a participação de Israel Nicolau, mestrando no programa de pós-graduação em filosofia na UFRJ. Para começar, Matheus, fala pra gente sobre quais perspectivas podemos tratar de discussões psicológicas na filosofia antiga, especialmente a partir do pensamento filosófico de Platão. Muito prazer. Thiago, muito obrigado. Foi uma honra ter aceitado o seu convite, prazer, Israel, também. Eu gostaria de parabenizar principalmente a equipe do programa do PPGLM para essa iniciativa do podcast, que vocês fizeram nessa plataforma. Sem mais delongas, eu vou responder essa primeira questão, traçando aqui uma distinção entre a psicologia moderna, e a psicologia grega antiga. A psicologia moderna, ela diz respeito principalmente, ao eu individual, aos estados mentais desse eu individual, sejam esses estados, digamos assim, cognitivos, ideias, imagens mentais, representações, sentimentos, emoções de raiva, ira, amor, sejam desejos ou apetites, do eu. Então, ele está voltado principalmente para o eu subjetivo, como uma sede da racionalidade, e da consciência moral do homem. Bom, agora a psicologia grega antiga está relacionada à psique, no seu sentido original, que significa, basicamente, o sopro vital. Então, não só engloba os estados individuais, da alma, como o modo de vida ou caráter que forma o homem. Então, a psique está ligada ao sopro vital, o princípio vital que anima o corpo e a vida humana. Então, na época dos textos homéricos, não se havia ainda uma clara distinção entre corpo e alma. Então, em geral, os impulsos humanos são representados mais como órgãos vitais, da alma, do que propriamente faculdades mentais, no sentido moderno. Para ilustrar como isso funciona, eu vou me referir aqui a um episódio da Guerra de Troia. A gente está falando lá do ambiente de guerra, e aí o guerreiro toma um golpe e ele morre, e por um ferimento, ou por qualquer motivo desse. E aí o que acontece? A alma dele, a psique, ela sai pela boca, como um último suspiro. Então, essa alma, ela sai do corpo e ela vai direto para o mundo dos mortos, que é o Hades. Então, ali ela não tem nenhuma consciência da vida terrena. Ela anima o corpo enquanto vivo.
Então, os impulsos irracionais da alma, que os gregos se referem, como noos, né, que seria o intelecto, timos, que seria, né, esse impulso de ira, né, relacionado à vitória, né, à honra, né, e esse impulso de phrenes, que significa um tipo de inteligência prática, né, eles representam aspectos simultaneamente cognitivos, né, motivacionais e por vezes até morais. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também, né, para a importância desse diálogo interno, que nós identificamos muitas vezes, né, com os personagens homéricos. Né? Nos textos da Ilíada, da Odisseia, aparece muitas vezes esse recurso, né, do guerreiro, do personagem, né, da mulher, né, ter um diálogo interno consigo mesmo, né, quando está diante de um dilema moral, em que ele tem que escolher entre duas duas alternativas de ação que apresentam-se diante deles, né? E aí, a questão é que os personagens homéricos, eles se veem então diante de uma escolha moral, né? E aí eles se perguntam, né, por que meu Timós se entrega a tais pensamentos? Né? Eles utilizam essa expressão. Então o dilema moral ele gera tanto motivações divergentes de ação, quanto expressam também razões, né, impulsos diferentes. Então, assim como nós, né, ouvimos o conselho, né, dialogamos, né, com os nossos entes queridos, que nos levam a refletir sobre diversas escolhas morais que nós temos que fazer ao longo da vida, né, há também um diálogo interno ocorrendo dentro da alma, né, entre as nossas diferentes motivações. Então, para ilustrar nessa dimensão moral, né, essa dimensão dialógica da alma, eu vou chamar a atenção para 2 episódios aqui, né? O conflito interno de Aquiles no canto 9 da Ilíada, né? E o conflito interno de Odisseu, que se apresenta lá no canto 20 da Odisseia. Então, na Ilíada, o que a gente percebe na cena dramática, né? Nesse momento, né, no canto 9, né, os companheiros de Aquiles, eles vão até a sua casa, né, para tentar convencer Aquiles a retornar à guerra, porque, né, os gregos estão perdendo a guerra, né, nesse momento, e tentar convencer Aquiles a retornar à guerra, né, para eles terem a possibilidade de vencer e tentar fazer com que ele esqueça a ofensa que Agamenon fez contra ele, né, que foi roubar uma dos seus cativos. No caso, né, os companheiros de Aquiles, eles chamam atenção para vários valores fundamentais, né, são caros a sua própria seu próprio ânimo, né, que são os valores familiares, os valores em relação ao pai dele, né, os valores materiais, dos prêmios que ele poderia alcançar, né, depois, se ele voltasse à guerra, a glória, né, então uma série de valores, né, a fraternidade, e finalmente quando Ajax fala sobre a amizade, né, e repreende Aquiles, que se mostra bem irresoluto, Aquiles então fala, olha, o que você falou concorda, né, está de acordo com o meu Timós, mas o meu coração, minha cardia, né, está tomada por impulso, está cheia de fúria, né? Então nós vemos um confronto entre Timós né, e o coração, né, do guerreiro. Em outro caso, né, um caso que é até mencionado na própria República, é o caso do canto 20 da Odisseia, o início do canto, quando Odisseu, né, ele está disfarçado, né, está chegando em Ítaca, e ele está disfarçado como ali um mendigo, né,
e ele se depara, né, com as suas antigas servas, né, indo se encontrar com os pretendentes da sua esposa, né, que estão ali para tomar o seu lugar, no caso. E ele, indignado com essa cena, né, e pela traição das servas, ele sente o impulso de matar todo mundo ali mesmo, né? Só que ele refreia esse impulso e aí ele narra um diálogo, né? Parece um diálogo entre ele e o Timóteo dele, né? Ele fala: calma, Timóteo, né? Nós já enfrentamos situações mais adversas, né? Como a batalha contra o Ciclope, né? Os tempos que nós passamos, né? Errante no mar e tudo mais, né? Então, aqui eles tentam refriar esse seu impulso, né? Conversando com o seu Timóteo, né? Então, esses elementos todos são levados em consideração quando Platão constrói essa psicologia platônica na República, né? O eu psicológico ele é formado, né, por essa ampla variedade de desejos e impulsos que se confrontam, né? Assim como estabelece aí uma relação intersubjetiva dinâmica, né? Seja com os outros que fazem parte da nossa vida, seja com referências externas, né, ao longo da nossa formação educacional ou moral. Então, a psicologia platônica está nesse caso, né, nesse espectro aí, né, em que se unem, né, os elementos morais e os elementos psicológicos. Então, é uma psicoética nesse sentido. Mateus, pode nos dizer como o exame da natureza da alma surge no contexto das discussões da República? Como é que aparece como um tema do diálogo travado entre Sócrates e os irmãos Glauco e Adimanto? Então, Jal, eu acho que o exame da natureza da alma ele surge justamente a partir do desafio da justiça, né, da analogia da cidade da alma. São duas perguntas fundamentais que seguem, né, esse desafio. O que é a justiça? Primeiro, o que é a justiça, né, independente de sua aparência ou da reputação que ela pode gerar, né, futuramente, né? E na segunda questão quem é mais feliz? O mais justo ou o mais injusto? Né? Desde o livro 2, Glauco e Adimanto eles já apresentaram o desafio da justiça, que consiste basicamente em 4 fortes objeções à defesa da justiça e da vida justa. O desafio ele se inspira, né, na visão da maioria, do parecer da maioria, da opinião dominante. Né? Com efeito, esse exame da natureza da alma ele vai emergir indiretamente a partir do segundo argumento de Glauco, né, que é sobre a involuntariedade da justiça. Para Glauco, a justiça ela não é realizada de bom grado ou voluntariamente. Né? De fato, o justo e o injusto eles têm um desejo natural comum pela injustiça, né, em função da pleonexia, que seria esse impulso, essa tendência humana de sempre querer ter cada vez mais coisas. Né? Esse impulso ele representa uma aspiração de levar vantagem, né, sobre os outros ou tomar o que pertence aos outros. O conto de Giges, né, e o seu anel de invisibilidade ele é fundamental para entender o que está em jogo aí, justamente porque ele mostra que se nós tivéssemos, né, de posse desse anel de invisibilidade, né, qualquer um de nós estaria disposto a cometer os maiores crimes e as maiores injustiças, desde que nós estivermos livres de punição e longe do olhar da comunidade. Né? Então, esse ideal humano de pleonexia, né, ele seria exemplificado na figura do perfeito injusto, teleios adikon, né?
que seria o suprassumo da injustiça, que é parecer justo sem o ser. Em oposição a isso, nós teremos então o paradigma do perfeito justo, que aí seria o teleios de kaios, que não quer parecer bom, mas ser bom. Então, portanto, esse desafio da justiça, ele consiste em fornecer uma definição da justiça em si mesma e mostrar efetivamente quem é mais feliz, né? O homem mais justo ou mais injusto. Olha, em resposta a esse ideal para Ernesto Glaucon, o Sócrates ele vai montar uma ambiciosa estratégia argumentativa. Com base nessa analogia cidade-alma, ele vai estabelecer duas linhas investigativas. Primeiro, a fundação de uma cidade ideal perfeita, da definição da justiça interna em si, na alma individual, né? Que vai seguir dos livros 2 ao 4. E a segunda estratégia, né, o exame da corrupção moral dos regimes e almas injustas, né, que vai culminar nessa análise comparativa do perfeito justo com o perfeito injusto, seguido aí dos livros 8 ao 9. Em meio a toda essa discussão, né, o diálogo ele toma uns rumos inesperados, né, com essa discussão epistemológica e metafísica que todo mundo conhece, né, da analogia dividida, da linha dividida, da teoria das formas e até a célebre alegoria da caverna, né, que são discutidos aí nos livros 5 e 7. Né? Mas, em todo caso, essa ambiciosa estratégia argumentativa de Sócrates ela vai levar em conta principalmente a demonstração da teoria tripartite da alma, né? E a analogia da cidade-alma. Então, o princípio, para esclarecer isso, eu vou precisar falar um pouco sobre essa analogia cidade-alma. Essa analogia ela tem uma ampla aplicação na argumentação socrática da República. Né? Em defesa da justiça em si, o Sócrates vai elaborar a fundação dessa cidade ideal por discurso, por logos. Né? Justamente para visualizar de uma forma mais clara a justiça individual em um plano maior. Dentre as diversas funções que esse princípio tem no argumento, né, a gente pode destacar uma formulação bem básica. Né? A cidade ela tem a característica F, se os cidadãos ou a classe predominante no governo, ela tem a mesma característica F. Né? Então, só para deixar claro, eu vou deixar de fora aqui várias controvérsias interpretativas em torno da aplicação dessa analogia, que tem diversas outras aplicações além dessa. Mas no livro 4, né, o argumento ele vai levar a considerar que a cidade ideal perfeita ela seria composta de 3 classes naturais, então, né, dos artífices, dos auxiliares e dos guardiões. Então, supostamente, as 3 classes naturais, elas corresponderiam a 3 motivações diferentes da alma individual. E aí, com isso, Sócrates mostra, né, que a teoria tripartite ela consiste em 3 partes da alma. Né, a racional, logiskon, a impetuosa, timoides, né, vou chamar de impetuosa no momento, e a apetitiva, que é o epitimetikon. Então, no final, o exame socrático ele vai concluir que a definição da justiça individual em si, ela constitui a organização e a harmonia desses 3 elementos da alma. Só que o segundo problema ainda não teve uma resposta satisfatória de Sócrates, né? Porque ainda restou ele traçar uma comparação definitiva entre a vida do mais justo e do mais injusto. Então, para isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ser necessário aprofundar, então, esse exame da psicologia humana com base nesses caracteres e almas os regimes, e almas degeneradas, que vai seguir aí no livro 8 e 9. Então, nessa última análise, o Sócrates vai investigar uma série de regimes e caracteres mais injustos. Né? Durante essa investigação, o exame ele vai perpassar esses diferentes regimes, né? Da timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Né? Além disso, a partir disso, né, no caso,
Sócrates vai ter a oportunidade de fazer um exame mais aprofundado da psicologia, né, da alma, avaliando os tipos de caracteres, então, né, correspondentes aí ao homem timocrático, o homem oligárquico, democrático e o tirânico. Mas, sem dúvida, o objetivo final dele é examinar o tirano, o homem mais injusto, né? Porque com isso ele vai conseguir fazer a comparação objetiva final entre a vida do mais justo e do mais injusto. No caso, esse exame final do tirano, do homem mais injusto, ele consiste na demonstração em 3 demonstrações básicas, né, que são as apódexes, mostrando que a vida do injusto, na verdade, é uma vida de uma condição miserável, né, do tirano, né? Então ele vai estar respondendo aí indiretamente, né, ao ideal pleonético, né, de vida injusta que Glaucon estava exaltando lá no livro 2. Então, o Sócrates vai mostrar que o tirano, na realidade, ele é um escravo dos outros, de bajular os outros, né, em função do medo, um escravo dos seus próprios desejos, que são insaciáveis, né, e, no fundo, ele nunca obtém o que realmente ele deseja, né. Além disso, né, a segunda questão é que há um critério de satisfação dos desejos, em que o desejo do conhecimento, né, do homem sábio, mais justo, né, seja o filósofo nesse caso, ele é superior, né, em relação aos desejos ligados à honra, à vitória, e os apetites irracionais dos outros homens injustos. Além disso, a questão da natureza dos prazeres, quer dizer, os prazeres do conhecimento, eles realmente preenchem a alma, né? Enquanto os prazeres, os apetites, né, corporais, eles apenas representam fantasmas dos prazeres reais, né? E eles consistem apenas no alívio de dor, né? E com base nessa resposta socrática, o Sócrates vai ver se ele finalmente consegue responder, né, uma resposta definitiva aí, que o homem mais justo é mais feliz do que o injusto. Só que essa resposta final, ela própria já está sujeita aí a inumeráveis controvérsias, né? Enfim, que não vale a pena eu comentar aqui. Ótimo. Em linhas gerais, em que consiste a teoria tripartite da alma e o conflito interno na República? Sim. Bom, a teoria tripartite é a teoria de que a alma encarnada é composta de 3 partes distintas, né? A parte racional, que é o logicon, a parte impetuosa, que é o timoides, e a parte apetitiva, que é o epitimeticon. Desses 3, eu teria que falar um pouco mais sobre esse timoides, porque ela é bem diferente de qualquer coisa que nós temos, qualquer ideia que nós temos na psicologia moderna, né? Mas antes de qualquer coisa, é fundamental ressaltar aqui que essa teoria tripartite da alma não é simplesmente uma derivação da analogicidade de alma, né? Como se nós pudéssemos pegar, né, as 3 classes, né, de que é composta a cidade ideal e simplesmente derivar, né, as 3 motivações centrais que são relativas às 3 partes da alma, né, as 3 partes diferentes da alma. Na verdade, Sócrates ele enfatiza, né, que a teoria tripartite ela precisa seguir um rigoroso processo de demonstração lógica, né, antes de se voltar de novo para a questão da cidade, né. E também é importante ressaltar que essa teoria ela se refere a termos gregos gerais, que significam parte da alma, né? Seja meros, que é parte mesmo, né? Seja como eide, formas, pate, que é qualidades ou afecções, hexes, que são disposições, mas em momento algum essa teoria tripartite, então, ela leva em conta uma
existência ontológica dessas partes da alma no sentido forte, né? Ao contrário, Sócrates trata dessas partes da alma no sentido de caracterizar certas fontes de diferentes atitudes motivacionais do homem, né? A demonstração da teoria tripartite, ela segue o princípio de conflito de desejos, que se baseia basicamente, né, no princípio dos opostos, que é enunciado da seguinte forma, né? O mesmo sujeito não pode ao mesmo tempo realizar e sofrer efeitos contrários nas mesmas de suas partes e relativamente a mesma coisa. Então, isso significa que isso é basicamente o princípio lógico de não contradição, né? Só que em vez de ser aplicado a proposições, agora é aplicado a objetos de desejo, né? Objetos de desejo opostos. Bom, agora o que precisa enfatizar aqui é que não é uma questão de um mero conflito de desejo qualquer, né? Como, eu estou em dúvida se eu estou com um desejo de bebida quente e também eu tenho um desejo de bebida fria, né? Ou eu quero comer uma hora, né, um banquete, né, muita comida, ou se em um outro momento eu estou com desejo de comer só um quindinzinho pequeno, né, um chocolate. Não é esse tipo de coisa. Senão o princípio dos opostos seria um princípio lógico trivial, né? Na realidade, o princípio dos opostos ele é aplicado em relação a um desejo de atração, né? E um impulso de repulsão em relação à mesma coisa, é o mesmo tipo de objeto, né? Como, né, na ocasião em que a gente tem uma sede, né, você está sedento por beber alguma coisa, uma água, né? No meio do deserto e você encontra uma água envenenada, né? Então você vai sentir o impulso de repulsão, né, contra esse apetite, né, forte para beber água, né? E a mesma coisa vai ocorrer quando você está diante de uma comida estragada, por exemplo, né? Você vai ter pode ter muita fome, mas você não vai em direção, né, não vai comer a comida estragada justamente porque existe um impulso racional aí que te refreia, né? Então, basicamente, esse princípio dos opostos ele coloca, né, inicialmente aí uma separação entre uma parte racional, né, calculativa, contra, né, um desejo de apetite, né? Agora, as três partes da alma se caracterizam da seguinte forma, a gente poderia falar. A parte racional, no Wishicon seriam os desejos intelectuais ou cognitivos, né? Então, seria o desejo de saber ou, né, o desejo de conhecimento, né, da alma como um todo, né? Então, a parte racional ela seria, na realidade, a única capaz de governar a alma, justamente porque ela tem noção, né? Ela satisfaz plenamente a alma, né? Como um todo, porque ela leva em consideração cada uma das necessidades, os desejos das diferentes partes da alma, né? Por isso que o Logicon, ele geralmente também traduzido como parte calculativa, né? Porque ele é capaz de fazer um cálculo mais objetivo do que é bom ou mal para a alma, né, inteira. Agora, nós temos aí o timoides, né? O timoides, o que ele é? Muitas vezes a gente vê uma tradução corrente do timoides como parte racível, né? Isso pode causar um certo equívoco. Por quê? Porque realmente, né, o timoides, em princípio, ele se manifesta como uma ira primitiva, né? Mas isso é um aspecto individual, né, que é tão presente em nós, né, seres humanos, como nos animais. Nos animais e nas crianças, né, a gente percebe que essa ira se manifesta, né, desde um momento muito
muito primitivo, né? Quando ainda não se formou a racionalidade, né? Mas há uma dimensão mais ampla, né? Essa parte ela se refere mesmo a um tipo de ímpeto relacionado às emoções, né? No âmbito social, que nós travamos, né? Emoções que nós temos em relação aos outros, né? Então, esse impulso caracteriza uma certa integridade de uma imagem social, né? E um reconhecimento social que nós temos em relação aos outros. Ele se refere aí aos valores morais, estão numa posição entre Calon e Askron, né? Que significaria que é nobre e vergonhoso, né? Que seria esse desejo de honra ou de vitória, né? Mas é importante enfatizar aqui, então, que esse reconhecimento social não é somente em relação aos outros, né? Mas as expectativas sociais com relação a nós, né? Dos nossos entes queridos, familiares, né? Ou amigos, né? Não é só isso. É também o reconhecimento em relação a si mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de autoestima e autoconfiança, a gente está levando em conta a estima confiada a nós mesmos, né? Relativa a nós mesmos. Né? A confiança que nós temos com relação às nossas capacidades, às nossas habilidades. E a falta de autoestima, ou baixa autoestima, seria uma vergonha de si mesmo, né? Diante das próprias atitudes ou dos seus comportamentos, né? Uma avaliação baixa de quem você é, né? O que você deve ser, né? Em relação ao que você deveria ser, né? No caso. Então, para pegar aí um termo, né, desenvolvido pelo Bernard Williams no livro Shame and Necessity, essa parte do timoidez, ela caracteriza melhor, né, o que seria um outro internalizado, né, um outro formado pela imagem social, então, que nós temos perante os outros e que nós fazemos de nós mesmos, né, de si mesmo, mas que nós temos de si mesmo. A parte apetitiva, então, seria a maior parte, né? Ela corresponde ao domínio dos mais variados tipos de apetite. De início, ela está caracterizada pelos apetites mais básicos, né? Como os desejos de fome, sede ou os desejos sexuais. Só que isso reflete, na realidade, uma natureza mais animal, instintiva do homem, né? Especialmente quando é confrontada com a parte racional. Só que, na realidade, né, essa imagem preliminar não corresponde ao quadro completo da psicologia, né, que contempla uma série de outros apetites mais sofisticados e até mais luxuosos, né, no âmbito social. Por quê? Porque quando a gente segue ali no exame dos tipos de regimes e almas injustas, do livro 8 e 9, a gente encontra ali o predomínio, né, cada vez mais forte, né, da parte apetitiva, ou dos apetites da parte apetitiva sobre a alma, né? E aí você vai ter uma nova divisão dos apetites por conta disso, né? Você vai ter uma divisão do apetite, os desejos necessários e os não necessários, né? Os desejos necessários relativos aos apetites mais básicos de sobrevivência humana, como, né, a sede, a fome, dentro dos limites, né, da saúde, do bem-estar físico, né, e da preservação econômica do dinheiro. Os desejos não necessários seriam aqueles, né, mais excessivos, ligados aos desejos eróticos, os desejos de gastar dinheiro, né, sem necessidade, em jogos, ou para satisfazer seus prazeres físicos, corporais, né? Desejo exótico de manjares, enfim. Né, já partindo aí, né, para o homem tirânico, haverá uma nova divisão, né, que você vai ter uma divisão entre os desejos legítimos e os ilegítimos, porque o tirano, né, vai ser esse caráter que vai manifestar,
né, os desejos que desconsideram totalmente as leis e os costumes sociais, né, que satisfazem seu desejo de uma forma insaciável, né? Por isso que ele é caracterizado como escravo dos seus desejos, porque seus desejos são insaciáveis, né? E são violentos, né? E se desconsidera todos os outros, né, à sua volta para satisfazer esse tipo de desejo. Então, assim, no final, que quadro que nós temos, né? Nós temos a teoria tripartite, que as três partes têm os seus próprios objetos naturais de desejo. A parte apetitiva apresenta apetites corporais, da fome, sede, no sexo, né? Mas também tem o amor pelo lucro, né? E riqueza. A parte timoidética, né? Tem o amor pela vitória e pela honra. E a parte racional, enfim, ela está voltada ao amor pelo aprendizado, né? E pela sabedoria, né, do filósofo. Então, assim, cada uma dessas partes da alma possui uma concepção cognitiva do bem, né, em função desses objetos naturais de desejo. Só que, claro, só a parte racional ela concebe o bem de uma forma mais objetiva, né, levando em conta o bem de cada uma dessas partes da alma. Você poderia falar mais sobre os modelos de alma justa e alma injusta e como eles proporcionam diferentes interações entre as partes da psique humana? Então, eu acho fundamental realmente esclarecer isso, porque nós esquecemos muitas vezes que o exame psicológico da natureza da alma de Sócrates, ele tem dois momentos distintos, né? Ele tem um momento que é o exame a partir da cidade ideal, né? Então, se considerando a teoria tripartite, né? Dentro dessa composição da alma justa, né? A alma em que os elementos, né, da alma estão em organização, né, em organização harmônica, mas também há, né, o exame psicológico dos caracteres e das almas injustas, né, que segue do livro 8 ao livro 9. Né? Então, assim, em primeiro lugar, né, eu teria que caracterizar o que significa, né, a composição da alma justa. Né? Predomínio, então, na alma justa, né, a gente tem um predomínio da parte racional sobre as partes inferiores da alma. Né? Há uma estrutura ali hierárquica, né, entre a parte racional, a parte do timoides, né, timoidética, que seria aliada natural, no caso, da parte racional, e se confrontaria com a parte apetitiva, né, nesse caso. Então, essa composição da alma, né, ela é analisada justamente a partir dessa correspondência da cidade e da alma justa. Há um isomorfismo da cidade e da alma, porque ambas têm as mesmas partes nesse caso. Agora, a razão, né, nessa estrutura, ela delimita o que é adequado, né, igualmente a cada uma das partes da alma. Então, você vê que há uma relação, relação hierárquica, né, natural das partes da alma. E se estabelece, então, também um tipo de dinâmica intelectual e persuasiva, né, da parte racional dirigida às partes inferiores e racionais da alma, através do discurso, né, e até pela persuasão também. Né? Por quê? Por que isso ocorre? Porque a própria alma justa ela foi formada, né, ela foi constituída a partir de uma educação especial, né, das partes irracionais.
né? Seja pela cultura, que eu estou chamando aqui de musiqué, que isso é basicamente as artes das musas, né? E também a educação formal dos atenienses, que seria a paideia. Então, nessa estrutura psicológica, né, da alma justa, o ponto de vista epistemológico privilegiado da parte racional, ele prevalece sobre o ponto de vista mais limitado, né, como eu falei, das partes inferiores da alma, né? Então, a gente consegue caracterizar de uma forma mais objetiva, né, o valor do bem e dos seus prazeres. Agora, na alma injusta, você vê outra configuração. Por quê? Porque se caracteriza aí a injustiça interna, né? Quando há um conflito entre as partes da alma e há uma sublevação também de uma parte contra o todo da alma, né? Que escraviza as outras partes da alma. Com o predomínio das partes inferiores, você pode ter dois tipos de predomínio, né? Ou o predomínio da parte impetuosa, timoidética, né? Que está ligada à honra e à vitória, ou a valorização, né? O predomínio aí da parte apetitiva, né? Que vai valorizar os apetites ou os desejos irracionais, né? Mais básicos. Então, nesse caso, você tem uma relação de desigualdade entre as partes da alma, né? Que uma das partes inferiores ela subjuga e subverte a parte racional a seu favor. O que caracteriza isso? Em vista de seus próprios objetos naturais de desejo, seus desejos exclusivos, né? Então, você tem, por exemplo, o homem oligárquico, que só valoriza o dinheiro, né? Então, a parte apetitiva faz com que o homem oligárquico valorize ou estime o dinheiro, né? A parte timoidética valoriza, estime o dinheiro, valoriza ou estime a convívio com pessoas ricas, né? Num ambiente rico socialmente, e esteja voltado para os apetites de guardar ou acumular o dinheiro, né? Que é diferente, por exemplo, do homem timocrático e do homem tirânico, né? Que vão usar o dinheiro para satisfazer outros apetites mais básicos, né? E mais sofisticados, luxuosos. Então, aí uma relação de força, né, e violência, seja pela necessidade ou pelo medo, até, né? Das partes irracionais em relação à parte racional. Então, vai se desconsiderar então, o valor racional mais cognitivo, né, da parte racional. E, ao mesmo tempo, por que isso ocorre? Porque há uma desvalorização da própria educação, né? Aí, nesse sentido, estou falando da formação cultural da musiqué, né? Há um ódio à razão, ao discurso racional, e até uma falta da educação, uma ausência da paideia, né? Porque são os desejos inferiores aí que vão delimitar o que é adequado, né, de uma forma desigual para toda a alma. Então, o ponto de vista epistemológico limitado dessas outras partes da alma vai caracterizar aí a composição dessa né, a satisfação dos desejos, né, dessa alma injusta, das almas injustas, no caso, né? Porque vai ter aí também o risco de uma certa insaciedade, né, dos apetites, porque essa inclinação cada vez mais forte da pleonexia, né, essa vontade de querer cada vez mais, vai fazer com que o homem mais injusto seja justamente o homem que não consegue satisfazer os seus desejos plenamente, tá? Uma insatisfação constante, né? Beleza, Matheus.
Olha, nós sabemos que ao longo da República são apresentados vários casos de conflito psicológico. No livro 4, nós temos o conflito e suposto caso de fraqueza da vontade de Leôncio. Poderia falar mais pra gente sobre o fenômeno da acrasia antiga? Sim, sim. Para entender o que é a acrasia antiga, né, a gente tem que o que consiste esse fenômeno do Leôncio, esse caso de Leôncio, né? A gente tem que entender o que consiste esse fenômeno da acrasia antiga, né? Não, para explicar isso, eu vou recorrer aqui a alguns exemplos tanto cotidianos, né, que é um fenômeno muito familiar, na realidade, para nós. Quando a gente encontra, por exemplo, o caso de um diabético que recebe uma prescrição médica, né, para não comer mais doces e, né, do nada, numa festa numa empresa, né, ninguém, no, as pessoas viram os olhos, de repente a pessoa começa a comer desesperadamente um doce, né, depois se arrepende do que fez, né, e fala o quanto está arrependido, né, seja uma pessoa que insiste em uma paixão destrutiva, extraconjugal, que vai arruinar o casamento dela, né, ou uma pessoa que cede a um impulso de preguiça, né, e posterga aí uma tarefa, um trabalho, né. Quando a gente trata desses casos, a gente está falando basicamente de um conflito, né, entre a razão e as paixões humanas. Bom, dentro da literatura grega, né, esse fenômeno é especialmente mais claro, né, a partir das falas das personagens de Eurípides, né? Tanto a Fedra no Hipólito, né, na tragédia de Hipólito, e a Medéia na obra, né, que tem o mesmo nome. Então, no Hipólito, né, a gente vê que em determinada altura da tragédia, a Fedra faz um discurso célebre, assim, né, sobre a condição da vida humana diante das paixões irracionais, né? E o que consiste o conhecimento moral humano, né? Ela fala o seguinte, né? Sabemos e compreendemos o bem, mas não fazemos por inércia ou por preferir um prazer qualquer diante do que é nobre, né? Por outro lado, nós também temos aí o conflito de Medéia, né? O conflito do ímpeto do Timós de Medéia, né, contra o seu impulso materno. Justamente, né, no momento, na ocasião, em que Medéia se depara com o momento que ela percebe, né, que ela vai ter que matar os próprios filhos, né, para seguir adiante seus planos de vingança contra o seu ex-marido Jazão, né? Ela diz o seguinte: eu sei que o que eu farei é mal, mas o meu Timós é mestre dos meus planos, né, das minhas deliberações de vingança. O Timós é a causa dos maiores males aos mortais, né? Né, no Protágoras, especificamente, o Sócrates vai apresentar uma descrição tradicional da acrasia, né? Refletindo, então, essa opinião corrente que estava circulando, né, em Atenas sobre esse tipo de fenômeno, a partir das tragédias que a gente mencionou, né? E ele vai estabelecer a seguinte formulação, né? Um homem, quando ele sabe o que é melhor, né, por vezes ele não faz, acaba não fazendo, né, o que é melhor, ou faz o que é pior, justamente, mesmo quando ele pode fazer o contrário. Ele tem a possibilidade de fazer o contrário, porque ele é submetido pelos mais variados impulsos irracionais, seja o timós, o prazer, a dor, o medo ou o desejo sexual, né? O eros.
Bom, eu não posso discorrer aqui sobre o argumento todo do Protágoras, né? Mas só para traçar aqui algumas considerações gerais sobre as conclusões de Sócrates, eu vou falar aqui, mencionar algumas teses socráticas. Contra essa opinião dominante, né, o Sócrates ele vai rejeitar, então, a sacrasia tradicional. Ao contrário, o que ele vai fazer? Ele vai defender uma verdadeira descrição do fenômeno como um tipo de ignorância, em relação particularmente às magnitudes do prazeres e dores, né? As magnitudes reais, né, dos prazeres e dores. Mas para ele promover isso, ele vai ter que mostrar que, na realidade, o fenômeno é um tipo de processo ilusório, né? É promovido aí pela potência da aparência, né, dos prazeres no tempo. E a partir disso, ele vai estabelecer então esse famoso paradoxo socrático, né, que ninguém é voluntariamente mal, ou que ninguém faz o mal de bom grado. Mas, assim, em linhas gerais, o objetivo final de Sócrates é só comprovar que o acrático ele não tem conhecimento moral, né, do que é o bem. Mas, em momento algum, ele vai fazer um exame mais aprofundado, né, sobre o que efetivamente ocorre durante esse fenômeno da acrasia, né, ou mesmo vai fazer um tipo de exame, né, da natureza da alma, psicológico, né, como a gente vê na República. Não, mas ele, na verdade, ele simplesmente vai assumir, né, ao longo desse argumento, que um pressuposto grego, né, da unidade da alma, né, que quer dizer que a alma é uma coisa única e indivisível. Então, por isso justamente que tem um contraste tão grande, né, entre essas teses socráticas do Protágoras e a psicologia tripartite da República, né? Mas o que é fundamental salientar, antes de qualquer coisa, é que a acrasia antiga ela não é um foco, né, do exame psicológico da República. Ao longo da República, Platão se preocupa em considerar apenas o conflito interno da alma, né, em geral, né, e a presença dessas diferentes motivações humanas na alma, no comportamento humano, né? Mas em nenhum momento a acrasia adquire, como no Protágoras, né, esse estatuto de um problema filosófico, né, destacado. Mas, em todo caso, nós podemos perceber aí uns casos de conflito interno da alma na República, né? Mas levando em conta que o foco está voltado para o caráter moral, né? E não propriamente para a acrasia, né? Como a gente pode ver, né, no conflito dos homens injustos, né? E particularmente nesse conflito, nesse caso de Leôncio, né, que é um caso particular bem diferente, né, e tanto estranho. Por quê? Né? O que é o caso de Leôncio? Né? Só para descrever aqui, para deixar mais claro. O caso de Leôncio, né, é descrito ali na República, né, no livro 4, né, que o Leôncio ele estava passando pelas muralhas de Atenas, né, e ele observou que um carrasco ele estava jogando uns cadáveres assim para fora da muralha, né? De início o Leôncio tem um impulso, né, de recuar seus olhos daquela cena grotesca, né? E ter vergonha até de si mesmo, né? Só que no final das contas, ele tomado por uma paixão forte ali, um apetite esquisito, e aí ele acaba se voltando de novo para essa cena e fala para os próprios olhos, né? Aqui está
seus malditos, né? Se deleita com esse belo espetáculo, né? Então a gente vê esse confronto, né? Claro que, né, esse negócio de belo espetáculo é uma coisa irônica, né? Mas você vê esse confronto, né, desse impulso irracional de contemplar os cadáveres com essa vergonha de si mesmo diante dessa atitude. Bom, mas o que consiste essa vergonha? Né? Por que tem vergonha de si mesmo? Essa vergonha está ligada à parte timoidética, né? Que é essa parte que toma armas, né, pela razão, né, contra essa paixão irracional, esse apetite irracional. Né? Mas por quê? O que significa, então, esse impulso de leão por cadáveres? O que é esse apetite? Né? Uma certa visão obscura da tradição, né? Isso poderia estar vinculado a um tipo de apetite sexual por jovens pálidos, né? Como cadáveres. Então seria algum tipo de necrofilia, talvez, né? Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe, não precisa acreditar nessas anedotas obscuras, né? É mais provável que esse impulso de leões por ver cadáveres, ele representa até um fascínio humano, né, pela morte, pela violência, né? Como a gente vê aí nesses programas policiais, televisivos que ganham uma grande audiência, né, como os programas da Atena, né, todos os programas sensacionalistas, as reportagens que exibem cadáveres e violência, né, e exploram a desgraça humana, a miséria humana, né, ou as vítimas da violência. Então, isso não é tão estranho a nós, né? Isso expressa um certo fascínio humano que existe pela violência e pela morte, que ao mesmo tempo que nos causa uma estranha atração, né, também causa uma repulsa, né, uma vergonha diante desse tipo de imagem, né? Nós ficamos envergonhados de nós mesmos, né, por acreditar que, né, nós devemos ser melhores do que isso, né? Chegando ao ponto de nós questionarmos por que, né, estamos assistindo esses programas, né, malucos, por que a gente está vendo da Atena, ou por que né, todo mundo se volta para um corpo no meio da rua, né, depois de um acidente. Então, se outra pessoa que, né, faz parte do nosso círculo social, né, pergunta por que a gente está fazendo isso, né, nós vamos ficar envergonhados, né? E nós vamos ter vergonha dessa atitude, né? Mas enfim, o ponto central aqui é mostrar que a República, como Protágoras, ele assume um tipo de negação da acrasia tradicional, né? Claro, a República apresenta aí uma nova teoria psicológica, essa teoria tripartite, né, que em contraponto aí à unidade da alma que está pressuposta no Protágoras, né? Mas ao mesmo tempo, né, a República apresenta sim uma série de casos de conflitos psicológicos, né, tendo esse foco, né, na análise do caráter moral, né, dos caracteres morais, né, principalmente os caracteres injustos, né, e não especificamente o caráter da acrasia. Na República, na realidade, dois tipos de modelos psicológicos, né? Um modelo que seria um modelo hidráulico, né? Um modelo que os desejos são desviados, né? Digamos assim, pela predominância da parte timoidética ou a parte repetitiva na alma, né?
Mas, ao mesmo tempo, Sócrates não deixa de caracterizar esse tipo de modelo como um modelo também de ignorância, né? Justamente que quando a parte apetitiva ela toma o predomínio ali do controle, né, dos desejos da alma, né, Sócrates mostra que isso configura um tipo de limitação epistemológica, né? Porque agora a alma está só voltada para satisfazer os apetites, né? Da parte apetitiva, né? Está concentrada nisso, né? Ela reúne as outras partes da alma para estimar os apetites, para se voltar racionalmente apenas para os apetites, né? Então há uma limitação epistemológica aí e ele caracteriza isso como ignorância. Então a gente pode dizer que esse domínio das partes inferiores da alma ainda caracteriza uma ignorância, assim como a tese socrática aí do Protágoras, né? Muito bom, Matheus. A psicologia tripartite da República oferece um modelo psicológico promissor e bastante amplo para explicar casos de conflito interno, como o caso da acracia. Mas pensando sobre a relação entre a acracia antiga e o fenômeno da fraqueza da vontade contemporânea, são diferentes ou podemos encontrar similaridades entre os dois fenômenos? Então, eu acho que ambos os fenômenos psicológicos, eles descrevem tipos similares de conflitos práticos, né? No entanto, a gente pode perceber que os parâmetros psicológicos da psicologia moderna da vontade não são os mesmos parâmetros da psicologia grega da vergonha, né? Então a gente pode perceber que a fraqueza de vontade moderna é um fenômeno um pouco mais amplo, né, do que a acrasia antiga. Eu vou me deter aqui em uma questão particularmente terminológica, né? Agora, a acrasia, né, no seu sentido original, é um termo grego que significa literalmente essa falta de kratos, né? Isto é, uma falta de domínio de si mesmo diante dos desejos racionais, né? Então, o seu oposto, né, que seria a encrateia, ela significa literalmente ter o controle dentro de si mesmo, né? Então, ter o domínio interno dos desejos racionais. Então, esse conflito interno entre razão e paixões irracionais, ele não tem espaço exatamente, né, no fenômeno da fraqueza de vontade. Porque os gregos eles não compartilhavam dessa noção moderna que nós temos de impulsos irracionais que representam apenas paixões cegas, quer dizer, desejos completamente irracionais e não cognitivos. Se fosse esse o caso, nós estaríamos falando aí de um fenômeno de compulsão psicológica, né? A gente se sente compelido a agir por causa de um impulso irresistível, né, dentro de si mesmo. Mas os impulsos racionais, né, na concepção grega, eles têm uma dimensão tanto cognitiva, que expressam em razões, quanto está intimamente atrelado aí, né, às motivações práticas, sejam desejos ou impulsos relacionados à ação, né? Agora, a faculdade da vontade, que tem a sua origem no termo latino voluntas, ele não tem correspondente na psicologia grega antiga. A vontade moderna ela tem um papel, primordialmente assim, executivo, né, para colocar em prática o melhor juízo da razão prática, né? Então, os impulsos racionais eles se colocam apenas do lado de tentações e impulsos contrários à razão prática, né? Quer dizer, se a gente tem um sucesso na realização da ação, a gente diz que ele tem força de vontade. Agora, se ele não consegue, né, realizar a sua ação, fracassa, então a gente diz que ele tem um tipo de fraqueza de vontade, quer dizer, que a vontade dele falhou no momento de realizar a ação.
falhou em relação à razão prática, né? Em fazer executar né, a determinação da razão prática. Por quê? Porque a vontade ela está intimamente ligada à capacidade de autonomia moral da gente e à eficácia de sua razão prática. Quer dizer, né, quando a gente fala de autonomia moral, a gente está falando de uma capacidade, né, que a gente tem de estabelecer leis e deveres morais, né, a si mesmo, né? E a vontade ela expressa, né, essa faculdade intermediária que deve realizar, né, obedecer, digamos assim, as determinações da razão prática, né? Então, nesse sentido moderno, essa fraqueza de vontade, ela extrapola os limites de um problema estritamente moral, na realidade, né? Que esse melhor do juízo da razão prática, ela expressa um tipo de avaliação lógica de todos os fatores, né? Independente aí das considerações morais. Então, por isso que, né, a gente falar de casos de procrastinação, né, e outros tipos de casos, né, que envolvem só o próprio agente, né, e não só a relação com os outros, justamente porque essa fraqueza de vontade, ela contempla casos de conflito prático mais abrangentes do que a crase antiga. Perfeito, Mateus. Se em Platão, segundo você defende, há uma negação da acrasia e apresenta a nova psicologia tripartite com objetivos diferentes, Aristóteles estaria mais inclinado a encontrar uma posição conciliatória da acrasia tradicional. Para finalizar, fala pra gente quais as principais divergências e, eventualmente, semelhanças entre as abordagens de Platão e Aristóteles na tratativa dos conflitos internos dos agentes. Bom, a gente pode ver que, né, a Ética Nicômaco de Aristóteles, né, é o primeiro texto que realmente apresenta uma análise detalhada, né, do que constitui a ação e o caráter acrático, né? Então, principalmente se a gente pegar ali, né, os 10 capítulos iniciais do livro 7, né, ele separa esse capítulo só para tratar desse tema. Eu acho que em grande medida, né, isso deve ao papel central que essa condição do conflito interno da alma tem, como, né, por exemplo, o fenômeno da acrasia, né, tem dentro dessa condição fundamental, né, que na realidade se relaciona com a maioria, né, de nós, né, a maior parte, pelo menos. Porque a maior parte dos homens não tem um caráter excelente ou bom, né? E nem é totalmente mal, execravelmente mal, né? Então, para a gente analisar isso melhor, a gente pode considerar, por exemplo, a classificação, né, dos caracteres morais que está lá no primeiro capítulo da Ética do livro 7. Lá o Aristóteles fala de 4 tipos de caracteres morais, né? 2 caracteres que devem ser exaltados e 2 que devem ser evitados, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem o homem bom, né? O homem excelente, virtuoso, né? Que seria relacionado também ao temperante, né? Que tem uma harmonia entre os seus desejos racionais e sua razão. O homem ecrático, né, que é o Encrates, que, né, tem esse domínio dos seus desejos irracionais. O homem ecrático, que seria então aquele homem que não possui, né, o domínio, o controle dos seus desejos racionais, suas paixões. E o homem vil ou vicioso, né, que seria intemperante também, né,
que tem uma harmonia sua racionalidade, né, e suas paixões voltadas para o que é mal. Bom, na realidade, né, essa condição do homem crático, é a condição, né, do conflito interno diário e cotidiano que nós passamos o tempo todo, né? Esse conflito interno entre a razão prática e as paixões racionais. Enquanto o acrático, ele vive esse conflito interno com suas paixões, mas acaba fazendo o que é melhor, né? O acrático, do outro lado, né, ele vive esse conflito interno, só que ele não consegue agir de acordo com sua reta razão, né? Mas essa questão do conflito interno, ela tem lugar justamente porque, na ética de Aristóteles, justamente porque Aristóteles reconhece, em certa medida, né, essa divisão entre o elemento racional da alma e o elemento irracional, né? E é isso para efeitos, né, do que ele está fazendo, da análise que ele está fazendo na ética, né? Então, é uma divisão em relação ao agir prático do ser humano, né? Então, ele reconhece, então, de alguma forma, essa divisão entre elemento racional e irracional da alma, né? Só que ele não separa, né, partes da alma, como Platão, e nem mesmo ele reconhece o impulso distinto do Timós, né? Então, em certa medida, ele concorda com a psicologia tripartite, concorda com a psicologia tripartite de Platão, enquanto reconhece esses dois elementos da alma, né? Que se relacionam para nós agirmos moralmente. Só que a questão é que, ao mesmo tempo, né, ele busca reconhecer o fenômeno da crise antiga, né? Só que na análise que ele faz no livro 7, né, ele parece se contrapor à posição socrática em determinado momento, só que no final, né, a sua própria descrição do fenômeno, no capítulo 3, ela recai de alguma forma num tipo de ignorância socrática, né? Bom, basicamente no capítulo 3 ali do livro 7, Aristóteles ele apresenta umas 4 propostas descritivas da acrasia, né? Bom, basicamente, né, para resumir um pouco, a gente pode... a proposta de Aristóteles passa por essa estrutura do silogismo prático, que é a maneira como nós pensamos, né, raciocinamos para agir eticamente, né, ou para agir em diferentes contextos da ação prática, né? E então, fazer uma analogia, o silogismo prático, né, é uma derivação lógica, né, a partir de premissas universais, premissas particulares, uma premissa universal, uma premissa particular, né, e uma conclusão, né? E aí essa derivação lógica, né, constituiria então a forma como nós agimos, né? Enfatizando aí o caso de um diabético, né, que levando em conta esse caso diabético de novo, a gente poderia considerar o seguinte, né, que diante de um doce ele vai fazer um silogismo impeditivo, né, que os doces não devem ser provados, né, reconhecer no premisso particular que isso é um doce, né, e seguir para a conclusão que ele não deve fazer isso, né. Só que na condição da acrasia, né, o despertar dessa paixão, né, desse desejo racional, faz com que ele também faça um outro silogismo de prazer, né, que todas as coisas são prazerosas, né, a premissa universal, que isso é um doce, né, a premissa particular, e no final das contas ele acaba agindo em favor desse silogismo de prazer. Ele reconhece, né, que deve comer esse doce, né? E em certa medida, né, Aristóteles, né, apela para
para essa distinção entre, né, um conhecimento em potência e um conhecimento em ato, né, poderia-se dizer, vamos dizer que o diabético ele não consegue colocar em prática o seu conhecimento, ele consegue fazer a derivação lógica, né, ele possui então o conhecimento no sentido estrito, né, intelectual, só que ele não consegue colocar em prática em sua ação, né? Ele não consegue atualizar esse conhecimento. E aí, nesse sentido, né, eu acho que Aristóteles, mostrando que há um bloqueio desse, né, do silogismo que impede, né, o diabético de comer o doce, né, Aristóteles acaba mostrando como as paixões racionais entram, né, invadem aí essa esfera do raciocínio prático, impedem, né? Por quê? Porque isso se caracteriza muito em função da ausência, né, da virtude moral, né, no acrático, e da ausência da frônesis, né, que é essa capacidade prática, né, que só o homem excelente tem, né, que seria capaz de analisar as diferentes situações e agir nos momentos certos, né? É uma capacidade relativa, né, à condição prática, né? E não seu raciocínio lógico, né? Estritamente lógico. Enfim, e de alguma forma Aristóteles ele concentra ali o raciocínio prático humano, né, na questão do silogismo prático, né? E enquanto Platão ele abre, né, o raciocínio prático para as diferentes partes da alma, né? Então ele reconhece um valor epistemológico aí, que cada parte da alma faz o seu raciocínio, né, específico, né, para atingir os seus objetos naturais de desejo, mas, né, nem sempre eles entram em harmonia. Para entrar em harmonia, eles precisam ter uma educação moral apropriada, né? Perfeito, Matheus. Nós deixamos esse espaço, então, para as suas considerações finais. Olá, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também gostaria de mencionar meus amigos do antigo grupo de pesquisa Bárcenos, da UF, não que era coordenado pelo meu querido professor Fernando Muniz, né? O Luiz Eduardo, que pesquisa, né, sobre o aspecto da vergonha moral, né, ao longo dos diálogos platônicos. Ele faz uma análise muito interessante sobre esse assunto da vergonha moral, que é tão pouco discutido, tão pouco analisado, né, nos estudos platônicos. Ele toma como referência a República, principalmente, né, e faz uma análise, né, das características psicológicas relacionadas à vergonha moral. E o Pablo Hardouin, né, que tem a pesquisa aí sobre a ontologia dos prazeres na República, e defendeu uma dissertação que tem um fôlego de tese, né, que é a Caverna dos Prazeres. Eu também recomendaria muito, né, a análise que ele faz, porque a pesquisa dele é muito interessante e muito aprofundada sobre esse tema, né, sobre as demonstrações aí finais relacionadas à defesa da justiça, né, no livro 9 da República. Então eu recomendaria, né, o trabalho desses meus dois amigos que estão estudando na USP atualmente. Agradecemos ao Matheus Dias pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube
Por meio das nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.